noite, boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui conosco todos os dias. O programa hoje está muito especial, você vai aprender a cuidar melhor da sua saúde. Hoje nós vamos falar de um aumento muito grande da incidência de câncer no intestino. E é muito importante que você preste atenção, porque este ano o governo baixou um decreto que determina que nós podemos, com mais de 50 anos de idade, entre 50 e 70 anos de idade, fazer um exame que é muito simples, que está disponível gratuitamente no SUS, e você pode identificar o câncer antes mesmo de haver qualquer sintoma. É um exame preventivo importantíssimo, facílimo para ser feito, porque ele detecta através do sangue, se existe algum sangue nas fezes. Então você vai saber um pouco mais disso com o Dr. Jorge, que já está chegando. Ele vai explicar para a gente a importância deste exame, porque a prevenção garante até 90% da chance de cura no câncer de intestino, que é também chamado o câncer coloretal. Já nessa vibe, eu estou aqui com a Tainara e a Tainara vai mostrar para a gente alguns alimentos que são muito importantes na prevenção. Porque também tem dados estatísticos que o Ministério da Saúde divulgou que mostram que quando você tem uma alimentação adequada e se você juntar esta alimentação com equilíbrio no peso, você tem uma redução de mais de 70% nas chances de ter o câncer de intestino. Então é importante que você comece a pensar nesta reeducação alimentar. Se alguns dos alimentos que ela trouxe para a gente hoje vai nos explicar ainda não fazem parte da sua dieta diária, você precisa começar a introduzi-los, porque é extremamente importante esta prevenção, tá? A Elan está aqui com a gente, porque a Elan, ela vai ensinar a fazer uma delícia hoje, que você vai adorar, que é a torta premium. E o mais legal dessa torta é que qual o recheio que você fez, Elan? Nós fizemos de carne moída e fizemos de frios. Então, ela fez de carne moída e também de frios. Mas você pode fazer de vários sabores que ela vai passar pra gente. Então, tem uma versatilidade bastante grande para você que pode fazer, por exemplo, com alguma carne que você consumiu no dia anterior. Então, você fica aqui com a gente que ela vai dar todas as dicas também para você fazer essa torta deliciosa e muito macia, saborosa, gostosa, a massa é leve. Fique aqui para você aprender essa delícia. Vem para cá comigo que eu já vou sentar para conversar com a Tainá. Tainara, muito bom ter você de volta. Estava com saudades, viu? Eu amei você me abandonou. Não. Seja bem-vinda, maravilhosa. Amo estar aqui. Acho muito importante que a gente fale sobre isso. Tem um outro dado também que eu quero te falar antes de conversar com a Tainara, também divulgado pelo Ministério da Saúde, que eu achei super interessante. Falei para você da questão da alimentação adequada com esse equilíbrio no peso, que é extremamente importante e que já te garante uma proteção maior, aí uma possibilidade 70% maior de você não ter esse tipo de câncer. Na verdade, todos, mas os dados também falam muito do câncer de intestino por causa desse tipo de alimentação. Porque os alimentos que nós vamos falar, eles protegem as células e evitam que o câncer atinja o teu intestino e também, consequentemente, o reto, todo o aparelho intestinal. Mas, se você consome peixes também, e se você se abster totalmente do refrigerante, esta proteção chega a 85%. Por isso que é tão importante a gente entender que o alimento pode mudar a vida da gente, né, Tatá? Perfeito, Keila, é o que nós falamos, que o alimento seja seu remédio e faz todo sentido na teoria e na prática. Os alimentos, nós vamos falar depois sobre cada um deles, mas cada um tem uma propriedade específica com uma ação que pode potencializar o nosso organismo, seja por proteger a barreira do intestino, seja por agregar muitos nutrientes. Então, todos eles na nossa rotina vão, de uma forma ou de outra, atuar na prevenção do câncer. O que não significa que muitas pessoas hoje, também estava vendo no levantamento, que tem pessoas que acreditam muito que quando você substitui o alimento pelos componentes vitamínicos, as pílulas, é a mesma coisa, e não é. Não é uma verdade isso, né? Porque muita gente, 60% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa falam sobre isso, que acreditam nessa eficácia. E não é verdade. Você não substitui o alimento de verdade pelas pílulas. Perfeito, Keila. Eu acho que a gente já pode até dar um exemplo, que é o da linhaça. A linhaça é um alimento que eu trouxe. Está aqui a linhaça, né? Está aqui.
Ela todo é dia ótima. eu consumo linhaça todos os dias. Agrega muito para a saúde, é muito versátil. E eu vou dar um exemplo prático se você estiver em casa. Você poderia suplementar a linhaça em cápsula e você poderia comer a semente de linhaça. Qual que é a principal diferença? A gente tem bactérias boas no intestino que se alimentam das fibras que a gente consome. Então, sempre que você está comendo uma linhaça, uma chia, você está alimentando essas bactérias. Quando você come a linhaça em si, o próprio alimento, a bactéria vai produzir um ácido graxo de cadeia curta, principalmente butirato, que é um composto muito bom para células que são benéficas do intestino. Então, se você suplementar as mesmas propriedades da linhaça na cápsula, você tem um benefício, um nutriente. Mas as bactérias, elas não vão trabalhar, produzir esse ácido graxo, produzir o butirato. Então, é diferente. Quer dizer, a pílula, ela não supre totalmente, porque não tem todo esse trabalho que o próprio alimento, ou no caso da linhaça que você deu exemplo, já faz, né? Exato, fora a questão da saciedade, fora a questão da adaptação do nosso próprio paladar. Ou seja, essa pesquisa, você que acha que realmente faz parte desse 61% de que acham que existe a mesma eficácia só consumindo as pílulas, os suplementos vitamínicos, você está fazendo errado. Né? Uma coisa complementa a outra. E o suplemento, o próprio nome já diz, suplemento é complemento. Então, ele vem para complementar a rotina. Normalmente, eu gosto de suplemento na prática clínica, no exemplo, você está com uma deficiência de ferro. Dificilmente, só com alimentação, você vai conseguir dar mais ferro ainda para o teu organismo. Aí você complementa com ferro. Mas sempre como um complemento, nunca como substituição. É como aquilo que é o necessário para ficar melhor, né? Perfeito. Vamos começar com os alimentos, então. Você trouxe verduras. Trouxe. Tem algumas específicas que são as melhores? Sim, nós trouxemos a couve, o brócolis e o broto de bambu. E as três, eu já vou falando das três verdes. Certo. Porque nós, verdes escuros, nós temos um composto excelente, que é o sulforafano. E o sulforafano, ele ajuda nosso corpo a proteger, nosso intestino, propriamente falando, a proteger a barreira intestinal. Então, falando de prevenção do câncer intestinal, acho que é super legal darmos essa pincelada. Então, nós, quando consumimos alguns tipos de alimentos, eles vão ter vários benefícios, mas somente alguns específicos com esse composto vão atuar mais diretamente nessa parte. O que é a barreira do intestino? No nosso intestino, nós temos essa barreira que vai impedir com que coisas que são ruins, que estão no intestino, por exemplo, as toxinas, coisas que serão eliminadas, entrem na corrente sanguínea. Então, se você está com essa bagunça no organismo, o corpo inflamado, com essa permeabilidade, toxinas ruins vão para a corrente sanguínea e ajudam a criar um ambiente mais inflamado para um possível câncer, por exemplo. E daí, o mais verde, o legume mais verde, ele tem essa propriedade mais forte na hora dessa proteção. É mais, falando de uma maneira leiga, é mais ou menos isso. Perfeito. Quanto mais verde escuro, mais sulforafano e mais você protege a barreira do seu intestino. Ou seja, daí você colocou o broto, a couve e o brócoli. A gente tem também o espinafre. O espinafre, tudo que for mais escuro. O almeirão, tudo vai contribuir com esse mesmo benefício. E este é o tipo de alimento que eu posso consumir todos os dias, né, Tatá? Com certeza. Se você não tem nenhuma intolerância muito específica, que poucas pessoas têm, você pode consumir todos os dias. Só o brócolis é um alimento um pouco mais fermentativo. Algumas pessoas, por exemplo, que têm síndrome do intestino irritável, são as mesmas pessoas que sentem muito estufamento com feijão, com repolho, com brócolis. Você já sabe, daí é só substituir. Aí você pode priorizar mais os outros. pela couve ou pelo espinafre. Daí você tem que ir vendo aquilo que o teu organismo se adequa melhor também, né? Porque às vezes o que faz bem para todo mundo pode causar uma irritação para você. No dia a dia, você vai analisando e vai vendo aquilo que é melhor, que cai melhor no estômago. Perfeito. Né? Eu gosto de falar que até a nossa digital, cada pessoa é única, assim. Cada pessoa tem suas bactérias específicas no intestino. Então, o que funciona para um não vai funcionar para outro. Então, é legal a gente ter o conhecimento, mas adaptar de uma maneira individual na rotina. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, a gente gosta mais de consumir a couve, até o brócolis cozido. Ele perde propriedades quando eu cozinho? Sempre que, quanto mais a gente manuseia algum alimento, que ele vai perdendo um pouquinho dos nutrientes, ele vai oxidando. Então, se você pegar uma couve agora, ela vai ter mais nutriente agora do que se você refogar. Se você refogar e congelar, ela vai perder um pouco mais os nutrientes. Então, quanto mais o alimento ele for manuseado, principalmente altas temperaturas, resfriamento, ele vai perdendo. Mas o que eu falo na prática de consultório? Hoje em dia, as pessoas vivem uma vida corrida, elas vivem naquela loucura. E você pega e já faz tudo, já congela e vai pegando nas porções, isso é verdade. Então, entre comer e comer congelado, você precisa comer, incluir na rotina. É melhor do que nada. Exatamente. Se puder ser mais fresquinho e não tão cozido também, tudo bem. Mas se você não gosta ou não tem
tenho tempo, melhor do que deixar de comer. Perfeito. E perde um pouco dos benefícios em questões de vitaminas, só que o benefício saciedade, o benefício fibra, isso aí se mantém 100%. Então não tem por que deixar de incluir. Certo. Então agora nós vamos... Você colocou azeite, cogumelos, 2 tipos de cogumelos, certo, Tatá? Perfeito. 2 tipos de cogumelos e o alho. Então, o azeite, por que ele está aqui? Ele é uma fonte de gordura boa, tem inúmeros benefícios. Eu poderia citar até mais benefícios dos verdes escuros, mas aí a nossa pauta é a mesma coisa o azeite. O azeite ele tem vários benefícios, mas qual que seria o principal? O ambiente que é de uma possível surgimento de uma patologia é um ambiente muito inflamado. Então, aquela pessoa que consome muito industrializados, muitos químicos, adoçantes. E o azeite, ele é muito anti-inflamatório. Então, o próprio nome já diz que um acaba combatendo o outro. Mesmo eu usando para refogar. Mesmo aquela você usando história pra de refogar. quando você esquenta o azeite, ele vira óleo, também não é verdade, né? Não, o que acontece é que ele vai ter é um alimento mais calórico. 1 grama de azeite já tem 9 calorias, 1 grama de gordura. E ele é composto por muita gordura, mas é uma gordura boa. Então, na quantidade certa, mas assim, a quantidade certa seria 2 fiozinhos por dia, uma colher de sopa por dia. Só para não ressecar e não grudar. Perfeito. Tá. Então, a ideia seria, entre usar várias coisas na salada, coloque o azeite também. Põe o fiozinho lá e pronto. Isso, ele vai deixar o teu ambiente com mais propriedades anti-inflamatórias, que é o mecanismo que a gente quer como uma prevenção. É porque às vezes você está acostumado a usar o molho na salada. Usa molho ranch, molho não sei o quê. Então, pelo menos o azeite tem essa propriedade, você usa um temperinho natural e pronto. E vai E o complementar. alho também junto. O alho eu gosto muito porque ele tem um composto chamado alicina, que é super interessante. O nosso corpo, ele vai sempre passando por uma morte celular. Então, todas as horas, para todas as pessoas, nós temos células que estão... Morrendo aos poucos. Exatamente. Literalmente. As nossas células, as danificadas vão morrendo. As células velhas vão morrendo. E as novas, elas vão surgindo. E esse composto do alho, que é a alicina, ele ajuda a gerar essa apoptose, que é essa morte celular programada de células ruins. Então, é um composto... uma curiosidade é falar que não é o alho, quanto mais a gente amassar ele, mas então você cortar, sabe aquele gostinho amargo do alho? Sei. Justamente aí que tá a propriedade da alicina. Olha então, só. ao contrário do que a gente falou dos verdes... Tem gente que tira aquele meio do alho achando que é por causa... Ele deixa mais amargo. Então, na verdade, aquilo ali que é o bom dele. A propriedade mais saudável do alho é justamente esse amargo. Olha só. E daí, no caso do alho, eu posso cozidinho, tudo bem? Tudo bem também é duro, né? O alho só, sem nada. Primeiro que você fica aquele bafo o tempo inteiro, que não há o que tire aquilo. Não é igual o alho na mão, né, Ilan? Você não tem um jeito certo de lavar a mão depois, do mesmo jeito que fica, até você escovando o dente, parece que fica o gosto na garganta. Na vida real, a gente dá uma economizada no alho, usa só de vez em quando. E pode ser um pouquinho cozidinho também. Pode sim. Imagina juntar já um brócolis com azeite, com alho, a gente já consegue fazer uma super combinação aqui. Bom, até com cogumelo também. Sim, cogumelo tem ótimos. Um jeito certo, a despeito do tipo, que você colocou 2 tipos aqui, a respeito do tipo, só cozinha um pouquinho e pronto? A gente pode fazer eles de várias formas de preparo. Por que ele faz bem? O que ele tem de preparo? Parece que não sabia que tinha tanta coisa boa no cogumelo, sabia? A principal propriedade do Parece cogumelo... Parece que ele não tem nada, né, menina? Aí dá essa impressão, porque ele não é tão gosto marcante, E ele não é né? chamativo também, né? Exato. Ele é clarinho, assim, e não tem gosto de nada. É tipo o chuchu. Se você não colocar tempero nele, nada, ele não tem gosto de parece nada. Falta uma graça, assim, né? Ele parece uma espuminha. Mas ele contribui para a saúde. O principal benefício que eu trouxe aqui, ele tem um composto chamado beta-glucanas, que ajuda na parte de imunidade. Então, sempre como complemento também, né? Então, a gente fala, imunidade é muito multifatorial, não é somente uma coisa, só o cogumelo que vai ajudar. Mas esse composto de beta-glucanas, quanto mais a gente conseguir incluir na nossa alimentação, melhor para o nosso sistema de defesa do organismo. E a gente sabe que o próprio câncer também é multifatorial, mas quanto melhor a tua imunidade, menos a propensão de qualquer surgimento de patologia. Então, eu coloquei também como contribuinte desse mecanismo. Que é uma opção também, né? Diferente, às vezes é algo que você não está acostumado, mas que faz uma diferença no dia a dia, né? Sim. Bom, agora você trouxe algumas coisas que a gente tanto pode usar como sobremesa como não, né? Porque tem muitas coisas gostosas aqui. Eu, por exemplo, gosto de fazer um caldo de aveia, mas um mingau de aveia que não seja doce. E dá para fazer muitas combinações, né? Você trouxe o farelo. Isso. O que é melhor? Porque tem sempre o farelo, aquele flocão, aquele menorzinho, a farinha. Se eu puder escolher, qual é o melhor? Eu colocaria como forma de prevenção, quanto mais fibras, se você toma bastante água, se você está bem hidratado, você tem mais o benefício da aveia, porém você tem mais carboidrato.
Tá. Então, isso dependeria muito de qual que é essa pessoa. Por exemplo, se você quer perder peso, a aveia em flocos, ela vai ter mais carboidrato. Então, eu ia preferir o farelo, entende? Então, a aveia, se eu quero manter o peso e também ter essa alimentação mais saudável, é melhor o farelo. O farelo de aveia... Mas daí, em caráter de prevenção, não é tão bom? Ele é bom também, só que ele vai ter ele vai ter a beta-glucana, que é o principal nutriente de prevenção, só que ele vai ter um pouco menos fibra. E fibra tem tantos benefícios para a parte de controlar o açúcar no sangue, para o intestino. Então depende muito de qual que é principalmente em relação ao peso. Então a fibra, o flocão, ele é mais calórico, mas tem mais fibra. Isso. Só que também, em contrapartida, ele não funciona se você toma pouca água, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. Esse negócio da aveia, eu já falei isso aqui uma vez, e é bom a Tatá reforçar, que você precisa entender, porque às vezes você fala, não, a aveia faz bem para a saúde. Se você não é um habituê de muita água o dia inteiro, a aveia não faz bem. Pode até piorar, Pode até piorar, pode prender o intestino, não é? Sim, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, a aveia, você só inclua na sua alimentação se você tomar bastante água. Agora, se você não toma bastante água, comece a tomar, porque não pode ficar sem tomar água. Água também, a gente não citou água aqui, mas nem está botou aqui água aqui, porque, né? pelo amor de Deus, água é essencial. Básico. Você não pode tomar pouca água. Tem que tomar muita água todos os dias, porque ela te ajuda a limpar o intestino. Você não pode ficar sem tomar água. A principal coisa, o nosso rim, ele é o filtro do organismo. Se você não estiver hidratada, você não vai eliminar essas toxinas ruins. Então, é realmente a nossa base. Então, se eu já aprendi a tomar água, eu tenho que optar pelo farelo, pelo flocão. Isso, que seria a agregar. E o cogumelo e a aveia, eles têm a mesma propriedade que eu comentei das beta-glucanas. Então, para a parte de imunidade, os dois auxiliam. Então, se você não gosta de cogumelos, por exemplo, incluir aveia, é uma forma de ter esse mesmo composto. E a aveia ajuda a controlar também o açúcar no sangue. Então, se você tem uma diabetes, por exemplo, uma pré-diabetes, um açúcar no sangue muito alto, isso a gente já tem vários estudos mostrando quanto a obesidade, ela é um pilar, um dos fatores para o desenvolvimento do câncer. Então, também é uma forma de você contribuir para a melhora de um dos marcadores de uma possível patologia, também possível inflamação. E também a gente sempre lembrar que a Tainara, ela é especialista em emagrecimento saudável. Então, cuidado quando você opta pelos tratamentos, entre aspas, de emagrecimento que você compra em qualquer lugar e começa a tomar as mesmas ingestões, tudo que está muito na moda, sem um acompanhamento, porque você perde tantos nutrientes que podem te trazer outros problemas, né? A gente não pode esquecer disso. Tudo é um equilíbrio para que você tenha saúde, porque senão você emagrece perdendo aquilo que não é para perder, que é muito mais nutriente do que a gordura propriamente dita, né? Quantas Isso pessoas é muito que importante. hoje em dia, né, a gente vê com queda de cabelo, com unha fraca, você não vê aquela vitalidade. Isso porque estão, às vezes, usando algum medicamento, não colocam os alimentos que precisam no organismo e o organismo, ele fica naquela falta. Vão passando dias e ele não tem Você pode até emagrecer, mas vai ter outros problemas. Você troca o problema. Daí você trouxe várias frutas. Eu achei muito importante essa história das frutas e também da castanha. O Dr. Jorge está chegando, ele até falou sobre isso, da importância das oleaginosas para você ter essa alimentação saudável e, acima de tudo, poder incluir na tua alimentação isso todos os dias, né? Principalmente quando nós falamos de prevenção. As oleaginosas, elas têm magnésio, têm zinco, têm vitamina E. Elas geram para o organismo um ambiente onde você consegue ter nutrientes para você ter um metabolismo bom. Aqui você trouxe as nozes, né? As nozes, mas entrariam todas elas, todos os tipos de castanhas, todos os tipos de oleaginosas. E também são muito anti-inflamatórias. Então, igual nós estávamos falando do azeite, essa propriedade de ser uma gordura boa, de ajudar nesse combate do estresse oxidativo. Por exemplo, uma patologia, ela é normalmente uma célula ruim, ela vai aumentar em um ambiente que está muito com estresse oxidativo. Então, hoje em dia, poluição, estresse, o uso de medicamentos, álcool. E quanto mais alimentos assim que ajudam nesse combate, os antioxidantes, mais você consegue controlar os danos desse estresse oxidativo também. E você trouxe algumas frutas que são mais escuras também. As frutas vermelhas, elas vão ter essa propriedade no que diz respeito à prevenção também, maior? Sempre. Então, sempre que você busca benefícios para prevenção de patologias, frutas que têm mais a cor mais forte, por exemplo, o morango, temos a cereja, o mirtilo, eles têm muito antocianinas, que é um composto muito antioxidante que as frutas têm, e quanto mais antioxidantes, mais combate ao estresse oxidativo, que seria um ambiente bom para células ruins. Então, é uma forma de incluir e complementar a alimentação. Todas essas frutas são riquíssimas nesse composto.
E até pensando em emagrecimento, por que eu falo emagrecimento com prevenção? A obesidade, a gente sabe que na prática é um dos fatores que mais causa o aumento do câncer também. E frutas, por exemplo, o morango, o mirtilo e a cereja são frutas que são baixíssimas em calorias. Então elas vêm complementar muito pensando na prevenção também. E eu acho importante também que você falou, nós já falamos da linhaça, e você não falou da chia. E a chia também tem um componente de água que também é muito importante na hora de consumir, né, Tatá? A chia, até se nós colocarmos uma água agora nesse potinho, ela vai inchar. Ela vira uma gelatininha. Ela parece um sagu. Isso que acontece com o nosso próprio organismo. Quando você coloca chia no seu estômago, quando vai passar pela digestão, a chia ela incha, isso fornece muita saciedade. Então, para o emagrecimento, isso é excelente. Para a questão de você não ficar beliscando outras coisas que não são saudáveis também durante o dia, isso é excelente. E você pode até fazer combinações. Então, o iogurte natural, colocar uma chia, colocar o mirtilo, as nozes picadinhas. Então, você pode usar vários... E aqui você colocou o quê? Aí tem o farelo de aveia, o mirtilo, a cereja e o morango. E iogurte natural? Iogurte natural. Que já tem uma sobremesa gostosa. Já monta uma super combinação, é maravilhoso. Pra gente encerrar, aquele chazinho, qualquer chá faz bem? Esse é o chá verde. O chá verde, ele contém catequinas, que é um composto que é ainda mais anti-inflamatório do que o que teria nos outros chás. Chás sempre vão ser benéficos por algum motivo. Então, o chá de camomila vai ser mais calmante, cada um tem o seu benefício. Só que pensando em prevenção, o chá verde é um dos melhores para esse composto, que é muito anti-inflamatório e gera um ambiente melhor para prevenir as patologias. E o mais importante é nós estamos focando com a Tainara na importância desta prevenção relacionada à alimentação, por causa do que eu te falei no início do programa. A gente tem os dados divulgados pelo Ministério da Saúde de que você consegue ter uma prevenção 70% maior quando você muda o seu estilo de vida e muda a sua alimentação. Se em tudo isso daqui você ainda incluir os peixes, essa prevenção aumenta para 85%. Tem muitas outras coisas que o Dr. Jorge vai falar com a gente hoje, mas é importante que você entenda que a tua alimentação ela vai garantir não só a qualidade de vida, mas também a prevenção. Então é hora de você começar. Às vezes não dá para fazer toda essa mudança de uma vez, então você não vai precisar consumir tudo isso todos os dias, mas começar a tirar os embutidos que a gente sabe que faz mal, comprovadamente faz mal, fazer essa mudança no dia a dia para que você possa ver esses resultados. E mais do que tudo, você entender que depende muito de você para ter uma vida mais saudável, né, Tatá? Perfeito, Keila. Está em nossas mãos, nós fazemos escolhas todos os dias. Você de casa, você pode... A gente vive num país que tem tanta opção, né? Assim, normalmente nos países a gente tem algumas frutas mais específicas. Então, em Portugal tem mais cereja, é muito específico. Mas aqui no Brasil, a gente, como um país gigante, você tem uma diversidade enorme de frutas. Aqui a gente tem quase tudo do bom e do melhor sempre, né, para escolher. Tem muitas opções. E na maioria dos lugares. Então, isso é incrível e a gente tem que usar a nosso favor, né? Olha, vou deixar os contatos da Tainara para você. Ela atende lá, é no Paraná que você está, né? Sim, eu moro no Paraná, em Toledo, Paraná, atendo lá, atendo também aqui em São Paulo. E atendo online. Por esse agendamento, que eu vou te passar o telefone, você combina com ela o atendimento online, você que está em São Paulo, tá? Que é o 45998222999. E ali você conversa, mesmo ela estando lá, ela vem para cá às vezes, mas ela faz o atendimento online e te acompanha. No Instagram, a Tatá coloca muitos artigos que são importantes para te ajudar, principalmente nesse processo de qualidade de vida, medicina esportiva, medicina estética, porque ela é uma nutricionista especialista em medicina esportiva e estética. Thay Gottardi, está aí na tela para você, e ali tem muitos artigos também informativos. Vai ser um prazer acompanhar todo mundo. Já estarei de volta. Volta, minha amiga. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada. Combina com o Felipe de você vir aqui para a gente mostrar o quanto ele emagreceu. Verdade. Né? Um beijo pro Felipe, aliás, um beijo pro Jeito Moleque. Menina, ele emagreceu demais mesmo, né? Em pouco tempo. Sim. Mas de uma maneira saudável. Saudável. Importante que você cada vez mais busque qualidade de vida, que você tenha a possibilidade cada vez maior de se cuidar mais para ter essa qualidade de vida. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Elan. Elan está com tudo certo aqui para nós fazermos a nossa receita de hoje. A Elan hoje vai fazer a torta premium. E quero só te falar um pouquinho dessa torta. Por que é importante quando você escolhe fazer? A Elan agora está dando muito mais aulas do que aceitando encomendas. Daí lá no Instagram dela, depois eu vou te passar tudo direitinho, que você pode conversar com ela para também ser ministrada. Ela tem cursos também online. E ela tem investido muito em nos ensinar, mais do que nunca, a ter essa possibilidade de desenvolvermos receitas que são muito versáteis. Então, consequentemente, você consegue faturar mais. A torta premium hoje, o que a torta
torta premium vai te fazer? Ela vai te dar a possibilidade de cada vez mais você poder fazer essa venda da forma mais adequada. Porque quando você faz uma torta como essa, você pode escolher o recheio. O recheio não vai comprometer a qualidade dessa torta. Então, por exemplo, você vai fazer, hoje ela fez a de carne moída, mas você não tem carne moída? Você pode fazer de calabresa, você pode fazer de alguns legumes que ela vai falar para você também. E daí você cria uma versatilidade que você economiza, faz um cardápio diferente e também na hora da venda, principalmente você que vende muitas tortas em pedaços, você tem essa possibilidade de fazer essa venda mais imediata com aquilo que você já tem na sua casa. E você vai aprendendo cada vez mais a agradar o teu cliente sem despender muito dinheiro, principalmente você que está começando a cozinhar agora. Quando você está começando a cozinhar, você precisa começar a fazer de forma que você consiga ter o dinheiro em caixa para investir na própria cozinha. Então é importante que você comece a aproveitar muito mais aquilo que você tem na tua casa. É isso que a Elan vai fazer hoje, certo, minha amiga? Certo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Agora vem para cá comigo, o doutor Jorge já está aqui. Deu tempo, né, doutor? Tadinho, o doutor veio correndo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Muito bom ter o Dr. Jorge aqui. O Dr. Jorge é oncologista, está sempre aqui, sempre que pode estar aqui com a gente, pessoalmente, muito difícil o doutor conseguir vir. E eu pedi para que ele viesse hoje, porque a gente tem um aumento bastante preocupante no número de casos de câncer de intestino, principalmente com pessoas com menos de 50 anos de idade. Para você ter uma ideia, este tipo de câncer já se tornou o segundo, em algumas regiões do país, o terceiro, no que diz respeito ao maior número de incidências de câncer no Brasil. E de acordo com o INCA, no próximo triênio nós vamos ter mais outros milhares de casos, porque o INCA sempre faz a conta de nos próximos 3 anos ou 5 anos. Então é importante que você entenda que essa prevenção, nós falamos da alimentação, mas tem muitas outras coisas que você precisa prestar atenção, principalmente no que diz respeito aos exames. Como eu falei para você no início do programa, o Ministério da Saúde no mês de maio já fez como uma obrigatoriedade a gratuidade de um exame, que é um exame que já detecta esse tipo de câncer antes mesmo de você sentir qualquer sintoma. Mas, para isso, você precisa entender da necessidade de ter esse acompanhamento médico. É uma revolução? Não é, porque é um exame já antigo, né, doutor? Mas nunca foi tão divulgado. Então, você tem essa gratuidade, principalmente você que já passou dos 50 anos até os 70 anos de idade, em qualquer posto do SUS, você faz esse exame e daí você já é encaminhado para um oncologista se eles detectarem alguma coisa. E neste estágio inicial, a chance de cura pode ser de 90%. Quer dizer, muitas vezes a gente, pela falta de informação, né, doutor, acaba não fazendo um exame que é tão simples. Explica um pouquinho primeiro desse exame, doutor. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui com você. E parabenizar a Tainara, que eu estava aqui olhando à distância, né? Como é bacana a gente ver profissionais gabaritados, né? A alimentação, ela tem muita relação com a incidência oncológica dos tumores. E os trabalhos têm mostrado cada vez maior incidência disso, né? Tem um trabalho que saiu recentemente que acompanhou 500 mil pacientes que tiveram, uma população de 500 mil pacientes para ver a incidência de câncer de intestino. E eles viram que os pacientes que consumiam bastante fibras tinham um índice de 70% menor de chance. Quer dizer, como que a alimentação está relacionada diretamente a vários tipos de tumores e o câncer de intestino, que é um dos mais comuns, tanto do sexo masculino quanto do feminino. E por isso que o governo tem criado programas e criado leis para a gente conseguir, de fato, fazer um rastreio da população de maneira mais adequada, né, e você fazer diagnóstico precoce e curar mais pacientes. E do ponto de vista de custo também para o governo fica mais barato você fazer... Prevenir do que tratar, né, doutor? Então, além de, claro, a gente curar muitas pessoas do ponto de vista de custo para o SUS, isso também é muito importante, né? Hoje a gente tem um exame muito simples, que é o exame de sangue oculto nas fezes, tá? É um exame que detecta um sangramento invisível, tá? Basicamente você joga de maneira muito simplificada água oxigenada nas fezes e quando ela borbulha você vê sangue. Isso é um indício de que pode ter ali um pólipo ou um tumor. E você evita de, por exemplo, ter que fazer colonoscopia, que é um exame muito mais complexo, muito mais caro e muito mais difícil, né? Então, um simples exame, por exemplo, como sangue oculto na fezes, que as pessoas podem fazer em casa, tá? Que é o do potinho antigo, doutor? É mais ou menos. Mas aí a pessoa lá no SUS, eles falam que é o FIT, chamado, né, doutor? Isso. O exame do potinho, o exame de fezes do potinho, a gente vê outras coisas, então verminoses e tal, né?
Mas você pegar as fezes e jogar água oxigenada é uma maneira de você identificar se há ou não sangue ali. E aí quando borbulha, tem sangue, né? Então é um exame positivo para o sangue oculto. O paciente com positivo para sangue oculto, esse paciente deve ser mais investigado. Entendi. Aí sim, ser realizado colonoscopia, né? Exames mais invasivos, vamos dizer assim, para fazer o diagnóstico. Mas é um exame de rastreio da população super barato, né? Super disponível, né? E que as pessoas podem fazer em casa, até sem nenhum custo, basicamente pegando água oxigenada. Agora, é claro, é melhor água oxigenada, volume 10. E isso está sendo feito, dessa maneira que está sendo feito também nos postos de saúde, doutor? Sim. Olha só. É uma coisa muito barata, muito simples. Porque você né? tira a possibilidade de você ter que fazer sempre a colonoscopia, que para alguns casos, principalmente com mais de 60 anos de idade, eles até aconselham que faça no hospital, Internado, que você interne. exatamente. Quer dizer, o custo é muito maior, né? Exatamente. Então, daí só é feito quando detecta alguma coisa depois desse exame simples. Então, se o sangue oculto vier positivo, aí sim você encaminha esse paciente para fazer a colonoscopia. É uma maneira de você rastrear a população como um todo com um custo muito baixo, né? E a colonoscopia tem todo o desconforto do preparo, é um preparo muito complicado, né? Pacientes mais idosos acabam desidratando, né? Então tem diarreias importantes. Pacientes acima de 60, 65 anos é orientado a fazer em ambiente hospitalar, porque você tem que ter uma sedação para o exame. É um exame desconfortável e é um exame caro, né? Do ponto de vista de SUS, você não tem centros onde você conseguiria fazer no Brasil 200 milhões de exames, né? E a expectativa do governo é que sejam feitos, pelo menos esse ano, sejam feitos mais de 40 milhões de exames, ou seja, são 40 milhões de pessoas que têm essa possibilidade. Mas para isso você precisa entender a necessidade de você buscar isso. Né? É importante também relatar que o câncer de intestino tem muita relação familiar, né? Então, se você tem um parente de primeiro ou segundo grau com histórico de câncer de colo retal, tá? Esse paciente é um paciente que precisa ter mais atenção. Né? E existe uma predisposição maior, doutor? Tem uma predisposição genética importante. E pacientes acima de 40 anos, né? Então, paciente acima de 40 anos com uma predisposição genética, tem um familiar de primeiro ou segundo grau já com história de câncer gastrointestinal, esse paciente precisa ter mais atenção e precisa ter um acompanhamento mais próximo. Eu pedi para separar umas imagens para você entender o que é especificamente o câncer do intestino. Qual é o local exato? Porque quando nós falamos... Pode tirar um pouquinho o GCM, obrigada. Porque eu quero que você entenda que não é um lugar apenas específico, né, doutor? Essa parte, ela começa desde o estômago da gente, quando se fala de câncer de intestino, até lá embaixo, no reto, doutor? Como está ali nessa foto? É uma boa pergunta, né? Quando a gente fala de câncer de cólon, a maior incidência é do câncer de intestino grosso. Tá. Então, o intestino delgado, que vai logo após o estômago, a incidência é muito pequena, né? Não tem, é uma incidência infinitamente inferior ao câncer de cólon, que é do intestino grosso, tá? Então, na imagem ali, a gente estava vendo a parte final do intestino grosso. Pode voltar uma imagem, por favor? Isso, essa, obrigada. Essa é a parte final do intestino grosso. Aonde está vermelho ali seria um tumor? Seria um tumor, a região de sigmoide, início do reto, tá? Então, todo esse desenho ali, que forma quase um quadrado ali mais grosso, ali é o intestino grosso. Certo. E ali é onde tem a maior incidência de câncer de intestino, o câncer de cólon, como a gente fala. O intestino delgado, que é muito maior, a incidência de câncer ali é infinitamente inferior. Tá? Então, a nossa preocupação maior, de fato, é com o câncer de intestino grosso, que é o câncer de cólon. Doutor, e existe uma razão além da alimentação? É porque câncer não tem isso, né, doutor, na verdade, né? Tem a incidência familiar que você disse e a alimentação. Você acredita que, de acordo com o que a gente tem visto de pesquisas, essa junção dessas duas coisas é o que traz um perigo maior? Hoje a gente tem visto que cada vez mais os hábitos de vida estão muito relacionados à incidência de câncer. Num passado recente, a gente sabia que isso tinha alguma influência, mas os trabalhos estão mostrando que tem muita influência. Então, tem um trabalho recente também mostrando que a atividade física, pacientes com atividade física, diminuem quase 70% a chance de câncer de próstata, por exemplo. Né? Então, meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, hoje, atividade física e uma boa alimentação está muito relacionado à incidência do câncer. E é importante ressaltar que uma boa alimentação não é uma alimentação completamente restritiva, tá? Porque às vezes as pessoas falam, não como mais açúcar, não como mais gordura, e por isso eu vou ter uma dieta mais saudável. Não, a gente tem que ter uma dieta balanceada, sem excessos. Nem excessos a mais e nem excessos para menos, tá? Dietas hiperrestritivas também não são positivas, né?
Tem um outro trabalho também mostrando que comparou uma dieta low carb, né, uma dieta com baixo teor de gordura, com uma dieta com uma gordura de boa qualidade, como, por exemplo, castanhas e azeite. Tá. Os pacientes que a gente chama de dieta mediterrânea, os pacientes que fizeram dieta mediterrânea diminuíram em 80% a chance de câncer de mama. Meu Deus do céu. Porque daí entra o que eu falei, que eu até comentei com a Tainara, a ingestão dos peixes, das oleaginosas, o corte total de refrigerantes, isso já seria o suficiente para se aumentar para mais de 80% essa proteção, vamos dizer assim, né? Então, a dieta não hiperrestritiva, mas uma dieta com qualidade, né? Onde você come um pouco de gordura, um pouco de proteína animal, fibras, né? Ela tem muita relação do ponto de vista preventivo das doenças oncológicas. E o câncer de intestino, a gente sabe que tem uma relação muito direta. Então, o excesso do consumo de carne vermelha, a gente sabe que aumenta muito a incidência do câncer de intestino. E a utilização de vinho, a gente sabe que de maneira ponderada diminui também a incidência de câncer de intestino. Olha só. Então, pacientes que têm um hábito de beber vinho de maneira ponderada, diminui a chance de câncer de intestino. E uma coisa que eu quero te perguntar, a gente tem visto um número cada vez maior de pessoas buscando atividade física mais jovem. E eu achei um contrassenso a gente imaginar que o número de pessoas mais jovens com o câncer está aumentando na mesma toada das pessoas fazendo atividade física. Onde é que está o desequilíbrio nisso? Por que os jovens estão cada vez mais doentes, doutor? A geração mais jovem hoje é uma geração, de fato, que tende a fazer mais atividade física, mas nem todos uma atividade adequada. Então, a hipertrofia muscular isolada, sem atividade aeróbica, ela não é tão saudável quanto associada à atividade aeróbica. Né? Entendi. Então, aquela pessoa que só faz musculação, mas não faz atividade aeróbica... A corridinha, a caminhada, não adianta nada. Quer dizer, não adianta nada não adianta tanto quanto deveria adiantar. Então, os números estão provando isso, na verdade, né? O excesso de hipertrofia muscular também não é saudável, né? Então, aquela pessoa que se excede no exercício de hipertrofia muscular, e aí você pega, por exemplo, atletas olímpicos, mulheres, por exemplo, elas param de menstruar com 16, 17 anos, porque diminui tanto a porcentagem de gordura que o organismo não fica mais fisiológico. Então você pega atletas olímpicas, aí, atletas de alto rendimento femininas, geralmente não menstruam. Né? Então, tudo de maneira ponderada, fisiológica, é o que é mais saudável e o que evita, de fato, a gente ter incidência de câncer. Claro que não há uma fórmula mágica, né? É possível você ter uma dieta equilibrada... E ficar doente? Doente. É possível, mas a chance disso acontecer é infinitamente menor. É igual jogar na loteria. Você pode jogar um bilhete e ganhar, mas se você jogar 1000 bilhetes... Você vai ter uma possibilidade maior. Então, se você tiver uma dieta adequada, a prática de atividade física adequada... E o estresse, né? O estresse e o sono, também isso tem relação direta com a saúde e com a diminuição da incidência de doença oncológica. Doutor, para nós encerrarmos, existem tratamentos eficazes hoje para quem não por alguma razão não descobriu antes, porque a gente tem esse hábito de ir ao médico quando dói, né, doutor? E a maior prova de que isso não é o correto, que nós estamos falando para você, é essa, de você poder fazer esse exame sem sentir absolutamente nada. Os tratamentos estão mais evoluindo também na possibilidade de uma cura ou pelo menos de uma qualidade de vida e longevidade? Claro, a oncologia ela tem tido novas tecnologias, anualmente a gente tem coisas novas, né? Então, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos os avanços serão muito sustentáveis, como já estão ocorrendo. A grande questão é o acesso que a gente vai ter a essas novas tecnologias, né? Porque não adianta você ter uma tecnologia nova e uma medicação nova e o acesso limitado. Tão caro que ninguém pode ter. Exatamente, R$80 mil. Então, a grande discussão da medicina a gente sabe que a indústria farmacêutica tem investido em novas tecnologias, essas novas tecnologias estão aparecendo, mas infelizmente, um número muito pequeno de pacientes estão tendo acesso a essas tecnologias e essa é a grande discussão hoje da oncologia, que nós teremos avanços... A acessibilidade hoje é a grande discussão, doutor. Que nós teremos avanços e que a gente tem cuidado melhor dos pacientes, que eles têm vivido mais, com mais qualidade de vida, com menos efeitos colaterais. Isso é uma realidade que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos. Agora, o acesso dessas tecnologias ao maior número de pessoas que é a grande discussão. E que a gente vai torcer para que aconteça, né, doutor? Para que tenha uma vacina um dia, né, doutor?
que uma vacina só resolva o problema de todos os tipos de câncer, né? É o sonho de todo oncologista, né, doutor? Não é, doutor? O sonho de todos vocês, né? Ter um caminho que realmente seja uma cura, a despeito da pessoa não ter descoberto e descobrir muito difícil já, num tumor muito grande ou pequenininho, você saber que você pode dar a vacina e tudo bem, ou prevenção, né? Uma vacina preventiva, como tantas outras doenças têm. A gente não vai ter uma droga que vai curar tudo, né? Mas porque o câncer, ele tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então, a gente tem visto que cada paciente tem um tipo de tumor e precisa ser tratado de maneira diferente, mas isso tem avançado muito e a gente tem feito terapias cada vez mais individualizadas e eu acho que isso é o futuro da oncologia. Doutor, obrigada, viu? Fica aqui, já que você está aqui, conseguiu chegar, fica aqui para você comer uma tortinha com a gente. Obrigado. Olha, Instagram do doutor Jorge Absanra Filho, está aí na tela para você. Agendamento também, que o doutor também atende, você pode pelo 91107-3866, está aí na tela para você. Pelo WhatsApp, você pode marcar sua consulta com ele também no consultório. Então, é importante também que você tenha esse acompanhamento, principalmente você que tem casos de câncer na família. Não feche os olhos, porque é muito perigoso mesmo e existe tanta prevenção hoje, tantas possibilidades para quem descobre no início. Então, faça isso, tá? Jorge Absanra Filho está aí na tela para você. Obrigada, doutor. Obrigado. Vamos lá, dona Elan? Bora, cozinhar, meu vamos. amor? Hoje tem visitas lindas aqui, hein? 2 visitas lindas para você fazer essa delícia para nós. Bom, você trouxe até uma possibilidade aqui de venda, que é o que eu tinha falado. Sim, na verdade eu trouxe 2, só que uma eu já te servi ali. Ah, você trouxe a menor também. Essa porção individual. Que é a porção individual que você pode fazer até para festas. Exato. Né? Então a gente tem essas 2 opções, tá? Tanto essa daqui, que você já pode até assar na própria forma, eu essa, asso né? na forma e Você já pode entrego assar na assim. própria forma, ou essa daqui, deixa eu mostrar para os meninos aqui, ou essa daqui, que você já tem a menorzinha, que você pode servir também na tua festa, num evento. Você já pode fazer essa menor também. Deixa eu mostrar aqui para você que está em casa, para que você veja as 2 aqui. E claro, tem as maiores também, que você tem essa possibilidade de fazê-lo. Chegou aqui, meninos? Tá, cadê? Para mostrar para você que está em casa aqui mais de pertinho. Porque daí o que você... Ah, chegou. Obrigada, meninos. Daí, olha, você tem essas 2 opções além da grande. E você também pode faturar, porque essa aqui tem quanto? 500? 250, né? 250. 250 e tem a individual. A individual é muito legal para as festas, como eu falei para você. E daí você tem a versatilidade, obrigada, menino, você tem a versatilidade dos recheios. Antes de falar do recheio que você trouxe, tem algum que eu não posso fazer, que você não aconselha fazer? O que Pode ficar muito aguada. Não, pode utilizar tudo que você tem. Fez o jantar, sobrou alguma coisa, utiliza. Eu pensei de abobrinha, pode fazer abobrinha? Pode, fica uma delícia. Agora, eu não indico que tenha, assim, seja muito caldoso, sabe? Retira um pouco do Até a abobrinha caldo. você tira um pouquinho do caldo. Abobrinha, eu sugiro. Normalmente a gente eu levo para frigideira bem aquecida, com um pouquinho de azeite e só dou uma assustadinha nela, já está pronta, porque a textura dela é muito fácil de cozinhar. Só dá uma refogadinha de nada. Nem ponho água, o líquido do próprio legume vai cozinhando. E ela eu consigo utilizar para produzir essa torta. O brócolis, que a doutora falou, também fica maravilhoso. Olha, vou te falar, abobrinha com aquela... Eu nem sei se a gente deve comer, não sei se entra, não sei se pode... Doutora, a gente pode comer... Aquela sardinha em lata faz mal? Só por ser em lata e fica 200 anos lá em conserva? É porque tudo que é em conserva assim não pode, né? Esqueci de perguntar, porque eu amo aquilo. Pode, olha, doutor? pode, eu sem amo exagero. sardinha em lata, acho uma delícia aqui. Você sabe que eu também, né? Você gosta, doutor? Eu adoro. Nossa, gente, sardinha em lata, aquela é a coisa mais gostosa que tem. Eu gosto mais do que atum. Acho uma delícia. Mas a sardinha, ela tem uma série de vitaminas que são muito importantes para a saúde, tá? Então, pode comer, o que não pode é o excesso. Tá. Então, você pode fazer a sardinha em lata. Pronto, o doutor já deixou. Mas hoje não é. O que você fez aqui? Muita variedade. O shimeji fica perfeito para fazer. Nossa, fica mesmo. Contribui para a saúde, né? E essa massa é muito versátil, que era isso que eu queria falar para você. Por isso você consegue faturar melhor. Sim. Certo? E quando a gente fala prêmio, a Keilinha já falou tudo, né? Sobre a torta. Quando a gente fala prêmio, é porque ela é prática, versátil e saborosa. Eu utilizo o que eu tiver na geladeira e preparo. Aqui hoje nós trouxemos duas propostas, que foi carne moída e frios, que ficou perfeito. Uma delícia. Vamos lá, então, que eu tô conversando aqui, nem deixei você fazer. Não, eu achei... Eu falei, aquilo falou tudo da torta, é exatamente isso. Mas porque essa torta você consegue, você tem essa possibilidade de fazer. Exatamente isso. Bom, não preciso nem sujar o equipamento, se eu não quiser fazer no liquidificador, tá? Eu posso colocar aqui, ó, começo pelos ovos, misturo ele
Já posso fazer, não preciso bater. Não precisa. Eu preciso usar a farinha peneirada, não? Olha, Você prefere, né? a farinha peneirada, a indicação para a gente usar não é que vai deixar o bolo mais leve ou mais pesado. É que assim, ela pode estar úmida. Não vai interferir na textura, na verdade, é isso que eu quero dizer. Se ela estiver úmida, a função da gente peneirar é para soltar os grânulos e ela vai entrar com mais leveza na massa. Eu não vou precisar ficar Então você mexendo costuma muito. peneirar justamente para isso. Porque aí eu não preciso ficar mexendo muito a farinha. Não mexendo muito não desenvolve a rede de glúten, que não é interessante para a massa da torta. E eu tenho um resultado melhor. Certo. Tá? Então, primeiro o ovo sozinho. O ovo. Aqui a gente vai utilizar o óleo e o iogurte natural. Sugestão, não tem iogurte natural, não tem problema. Pega o leite. Aqui a receita está pedindo 170 gramas de iogurte natural. Tá. Pega essa mesma quantidade e coloca 10 gramas de vinagre ou limão. Eu perguntar limão. Deixa- Já virou iogurte. Virou um iogurte. Então não tem Então, se desculpa você para não não tiver fazer. o iogurte, coloca umas gotinhas de limão e vai mexendo, que você vai ver que já vai meio que virar um iogurte Isso. mesmo. Que ele vai coalhar. Vai coalhar. E a função dela na torta é trazer acidez. Trazendo acidez, ela evita que desenvolva um pouco o glúten e ela deixa a massa mais macia. mais macia. Tá. E fica muito mais saborosa também. Aqui o óleo. Nessa receita, não é conveniente que eu faça doce, não, né? Posso fazer Não, recheio doce? Se eu essa quiser? aqui não. né? Aí a gente tem que rebalancear totalmente a receita. Eu posso fazer tudo mais salgado. Isso. Tá. Aqui, ó, na receita tá pedindo queijo. Eu coloco metade da porção de queijo aqui, metade eu deixo para colocar por cima, para ela trazer E uma que queijo que você usou? parmesão. Então eu uso parmesão, mas tem uns verdinhos. O que tem É aqui? aqui que eu temperei com orégano. Então, olha, você já pega o queijo parmesão, já tempera com orégano e já deixa o temperinho, não usa todo, que é só para dar um Exato. gostinho na torta. Deixa para enfeitar depois, para dar uma amareladinha melhor na Isso, torta. fica com uma cor mais bonita. mais bonita, Certo. tá? E o orégano eu coloquei aqui, mas o orégano é muito opcional, tá? Tá. Tem gente que não gosta, mas eu acho que faz toda a diferença aqui na massa. Bom, Ainda mais quando você faz com queijo. não combina? Se fizer carne moída, nem tanto, mas o queijo tem meio que cara de orégano. Bom, aqui eu já peneirei farinha de trigo, já está o fermento em pó e o sal. Coloquei tudo junto. Mas você compra aquela farinha que já vem com fermento? Não, porque a gente não tem o controle da quantidade de fermento. Nenhum chefe de cozinha que vem aqui aconselha que você use essa farinha que já vem com fermento, tá? Só para você saber. Então, vá na onda deles. Compra, mistura o fermento separado. Porque aí você tem controle. Tem você um chefe equilíbrio. que fala que não, eu usei e deu certo. Não conheço um chefe aqui. Para todos eles eu pergunto, não tem um que fale, não, é legal. E eu não indico. E nas minhas aulas eu sou muito transparente em relação a isso. Faz separado. Faz separado. É prático? Pode até ser, mas corre o risco da gente não ter um resultado 100%. Tá? A Elan falou uma coisa importante aqui, enquanto ela acaba de mexer, que eu quero falar para você, que é a questão da alimentação. Ela falou a questão do preço, ela falou a questão do preço, e é muito legal isso, porque você pode precificar de acordo com o recheio que você fizer, né, Elan? Exatamente. Essa massa, de acordo com a precificação da minha região, o investimento é de R$14 na massa, tá? R$14 para produzir uma torta de 20 centímetros e depois aí eu vou acrescentar os recheios. Eu fiz um cálculo com... Essa daqui, vamos fazendo e falando, senão a gente não dá tempo. Eu fiz um cálculo com a carne moída. Você já mexeu? Te interrompendo? Já tá pronta. Ah, meu Deus. Tá pronta. Você fez um cálculo com a carne moída. R$70 de investimento para fazer uma torta daquele tamanho, ainda dá para fazer uma pequena dessa de 250. Olha só que legal. Aí você coloca, isso já precificado, com embalagem. Mas cada região é uma realidade e você tem que também analisar o teu cliente. Então, a partir de R$70 você consegue vender bem e já tem lucro com essa... Então você tá precificando, eu vou vender aquela ali por uns R$70. R$70, Tá. Vai depender muito da região, né? Ó, a massa tá pronta. Coloca Uma coisa importante untada. que eu vi que você fez é que você não mexe muito essa massa, Não. né? Só mistura mesmo. Por isso Justamente... que eu falei pra você mexe, porque eu achei que não estava pronta ainda por isso. Justamente para evitar que desenvolva o glúten e a massa fique pesada, tá? Tá. Bom, a forma untada, eu não preciso untar a lateral de forma, eu unto só o fundo, não preciso passar farinha
para untar, porque eu passo farinha, ela vai deixar o resultado do meu bolo, da minha torta, com aquela casca mais grossa. E para perde o sabor, não fica legal. Não fica bonito também, fica mais escura, não fica bonito. E para vender, o cliente primeiro ele vai comer com os olhos, né? Verdade mesmo. Bom, o recheio tá aqui. Tem mussarela, presunto, coloquei cebola, é muito a gosto, e salsinha. Certo. Tá prontinho aqui, ó. Quanto tempo de forno, Elan? O forno é eu digo em torno de 40 minutos, mas você precisa conhecer muito bem o seu forno e entender. Cada forno é um forno, né? Mas o parâmetro é amarelinho? Começou a amarelar em cima um pouquinho, ela vai crescer um pouquinho, né? Vai crescer bastante. Você vê que tem bastante recheio, quase não vai ter cobertura, que é só mais uma casquinha que você põe, né? Em cima. Isso. Entre 35 e 40 minutos. No meu forno, eu assei em 30 minutos. Tá. Mas você vai de forno para forno. Essa daqui é de quê, Elan? Essa é de carne moída. Pode esquentar? Pode. Não. Esquenta no forno, pode ser no forno ou no micro-ondas ou na airfry também. Vou esquentar agora no micro-ondas. Olha, eu quero... E essa aqui é o quê? Essa é de carne moída, aquela é de frios. Qual que é de carne? Aquela ali é de frios? É. Vou pegar um pedaço de cada. Tem uma no forno também. Tem uma no forno? Tem. Tem uma aqui. A decoração a gente... Vou experimentar essa quentinha. Qual é essa, Elan? Olha que você já trouxe. Esse forno removível. A pessoa que inventou isso é um abençoado do Senhor, maravilha. Né, menina? Para não fazer sofrer menos, para tirar isso daqui. Ó que beleza. E uma sugestão de professor de todo carinho. Não espere esfriar para tirar da forma. Não precisa esperar? Não, tira morna, porque senão ela vai grudar e você vai ter um trabalho maior para desenformar, tá? Então a gente, quando vai desenformar, tira sempre. Tá, daí tira. E como é que eu faço para tirar esse trem daqui de baixo? Vou com uma espátula ou uma faca. Ah lá, tá vendo? Eu esqueci que tem que tirar a parte de baixo. Aqui, ó. Essa daqui é do quê? Essa é de frios. De frios? Deixa eu te falar do Instagram da Elan, que é Elan Bispo, confeitaria. Tá aí na tela pra você. Eu nem coloquei o WhatsApp da Elan. Por quê? Porque ela tem um link lá que já vai te levar para os cursos que ela tem feito, tanto os presenciais quanto online, quanto os que já estão também disponíveis. Está no Hotmart? Está na Hotmart e na No Hotmart, qual mais? Na plataforma. Mas lá tem as plataformas certinhas, porque ela tem vários cursos lá que você tanto pode adquiri-los para você ir assistindo, quanto os que ela faz também e ministra para as mulheres. Exatamente. Não é? Daí tá aí no Elan Bispo Confeitaria, lá na bio. Só me chamar que a gente agenda uma aula. Ajeita tudo. Ajeita tudo, né, Elan? Ajeita tudo. Mas escuta, você não tá trabalhando, que você falou? Eu estou Corta um pedaço dessa pra mim e da de carne. Você não tá trabalhando também? Como você tá fazendo tanto curso? A gente dá pra fazer ainda voltei pra faculdade, tô fazendo engenharia de alimentos agora. Olha que legal. Então a gente arruma tempo pra tudo. O pessoal fica lá, não dá pra fazer. Dá pra fazer sim. Engenharia de alimentos tudo. É bom porque você aprende também essa composição e tudo mais, né? E a minha área, assim, eu sou apaixonada, sou encantada por essa área. Vou cortar um pedaço dessa aqui que eu vou pôr essa aqui também. Essa é de carne, certo? Isso. Olha que beleza. E tem muito recheio, que é o importante também na hora de você vender. Não vai reduzir recheio, não. Não sem miséria, né? Faça a precificação corretamente, mas venda um produto com bastante recheio, porque senão o cliente não volta. Não volta mesmo? Não volta, Keilinha, não volta. 30 segundos acho que dá, né, Elan? Então, vai também muito do teu equipamento, né? Eu coloco em torno de 10, 15 segundos, porque eu não gosto dela ficar muito borrachuda, assim. Então eu vou tirar já. Peraí. Eu sugiro que quando for aquecer, dependendo do resultado, né? A na air fryer é tão prático. Na air fryer? Melhor do que o micro-ondas, você acha? Melhor. É muito prático, você não precisa nem pré-aquecer, coloca lá, rapidinho ela tá pronta. Você colocou ovo na de carne? Coloquei. Vou comer essa primeiro do ovo, então. E olha a textura dessa massa que perfeita. Ela desmancha, não dá nem pra pegar a massa. Essa massa é maravilhosa, ela é perfeita. Olha, não tô conseguindo pegar, porque a massa desmancha, gente. E aí, quer um pedacinho? Por isso que ela é premium. Se não fosse Jesus dentro do meu barco, meu fim estava certo, era um naufrágio. Se não fosse Jesus... Olha, não dá pra pegar de tão
Meu Deus do céu, ela desmancha inteirinha. Uma delícia. Não é? Parece uma nuvenzinha. Muito perfeita essa. Meu Deus do céu, que gostosa, viu? Olha. Olha, já trouxe um equilíbrio ali, viu, doutora? A torta individual e uma saladinha, ó. Tá perfeito o jantar, né? Complementa um, complementa Não é? o outro, gostei. Perfeito. De preferência se for a de carne moída. Aí pronto. Com mais proteína, verdade, ótimo. Uma delícia, Elã. Sabe que também Muito fica macia. bom? De atum. Você falou da sardinha? Deu até água na... Atum com queijo. Sabe que eu não gosto de atum? Que eu acho atum tão seco. Ai, eu amo atum. Não Amo. gosto não. Obrigada, meu amor. Tava com Ai, saudade eu que agradeço, de você, também viu? estava. Obrigada. Um Deus beijo pra sua abençoe. neta e pra sua filha linda. Ai, E obrigada. pro seu amor, pelo amor Obrigada. de Deus. Ai, você ficou sabendo que já nasceu o Luca, meu netinho? Sério? Ai, que lindo. Um beijo pro Luquinha. É. Que Deus abençoe muito. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Doutor, obrigada. Volte logo, viu? Tava com saudade de você também, Tainá. Obrigada, viu? foi ótimo. Obrigada a você também pela companhia. Que Deus te abençoe. Te dê uma tarde maravilhosa. Amanhã nós voltamos e amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã é um festival de pão de queijo que nós vamos fazer com uma delícia mineira, com música mineira, com gente lá de Minas entrando para mostrar um pouquinho de Belo Horizonte para nós. Você vai conhecer um pouco mais desse estado maravilhoso. Tem uma homenagem ao Milton Nascimento com o Fabiano Medeiros, que é um dos maiores intérpretes da música mineira do nosso país. Vai ser um dia de festa, é aquela sexta-feira que você já sabe. Tudo de bom para você, muito mais feliz. Te espero amanhã, às 2h30 da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe. Tchau, tchau.